Olá pessoal, está começando nesse exato momento o Conexão Escolar, programa que está acontecendo durante toda a semana e hoje o dia de Educação Física. Vamos falar sobre handebol, atividade esportiva essa coletiva, olímpica e que faz parte da história do Brasil também nos esportes. Antes, vamos falar desse handebol, foi criado por Karl Schillens, um alemão que em Berlim, no ano de 1919, criou esse esporte. Na verdade, ele adaptou, existia um outro esporte da antiguidade, mas ele acabou tendo uma observação diferenciada para o futebol. Ele adaptou esse jogo, que o futebol, como você sabe, é jogado com os pés, em gramado, 11 pessoas participando de um lado e da outra equipe, e ele disse assim, eu vou aproveitar essa ideia e utilizar as mãos. Daí o nome, handball. Vou falar já já sobre este nome. Né? Então, em 1936, Berlim, ele torna-se olímpico. Esse esporte acabou entrando nas Olimpíadas, no programa olímpico. E em 1966, o handebol trocou a quadra, aliás, o campo, pela quadra. Daí o nome, né, da língua portuguesa e inglês, hand quer dizer mão, ball, bola, handball. E aí, aqui no Brasil, a gente fala handball. Né? Ele é praticado com 18 regras que ao longo do tempo, aqui vamos de uma maneira resumida, passar para você nesses minutos, para você ter uma noção sobre a modalidade esportiva. Objetivo, claríssimo, de inserir a bola com a mão na baliza, ou gol, tá? Como algumas pessoas podem pensar e chamar, adversárias que estão né, nas extremidades desta quadra, localizadas no chão, e vence aquele que fizer mais gols. Logo, não é permitido ter o jogo passivo, aquela chamada cera no futebol, né? O pessoal ficar enrolando, demorando para passar o tempo. Enfim, o jogo corre, ele é movimentado. Na quadra, podemos observar aí na quadra, pode deixar na tela, diretor, aí a imagem, que a quadra ela tem 40 metros de comprimento com 20 de largura. Nessa parte azul aí, você observa que tem a linha de limitação do goleiro. Mas no centro, linha de substituição do lado direito e do lado esquerdo. E a distância dela para o centro, 4,5 metros, em torno disso. A área do goleiro, nessa área do gol tem esse espaço onde o goleiro pode chegar, é de 6 metros. E as traves, elas têm 3 metros de comprimento. Aí também você pode observar e se estende um pouquinho mais de 6 metros para cima, para a direita, e 6 metros para baixo. Atrás dela tem a linha de fundo, tem essa linha tracejada aí, que é o tiro livre. Ao centro, a linha central e também a linha de 7 metros, que seria como se fosse o pênalti. E aí a linha lateral. Continuando ainda a tela no seu vídeo, mantenha aí, por favor, diretor, é que na quadra não há o círculo central para o tiro de saída. Aquele meio campo no futebol, o meio campo ou meia quadra, né? Não tem aí o círculo central ou do basquete. E ainda mantendo essa observação, nesse esboço que você vê aí, não tem o tiro de canto, que são aquelas marquinhas nas extremidades da quadra, como é no futsal ou no campo, que é aquela meia-lua ali para bater o escanteio. Então, no handebol, não há a questão desses tiros de canto, ok? Pode voltar aqui para mim? Agora vamos falar sobre a trave ou baliza, as características dela. Você pode observar na imagem aí que ela tem 2 metros de altura e 3 metros de comprimento. E o formato dela quadrado, puxando um pouco para trás aí. Então, ela é pintada com cores alternadas e contrastantes, para dar esse destaque. Tem as redes fixadas de modo a manter a bola dentro da baliza naturalmente. Ou seja, pode voltar a imagem para mim, a bola vai chegar lá no gol e ela vai morrer dentro, não tem aquele risco de ela bater lá e voltar. Então ela já fica lá, então uma maneira também de garantir, foi gol. Tempo de jogo,
Tempo de jogo, você observa que ela tem 2 tempos de 30 minutos. Isso para pessoas com mais de 16 anos. Para cima, 2 tempos de 16 minutos. Aliás, 2 tempos de 30 minutos, tá? Para esse tipo de idade. Categorias menores, menor tempo. Intervalo pode variar de 10 a 15 minutos. Normalmente são 10 minutos. 15 dependendo dos acordos, principalmente publicitários, uma competição internacional, enfim. E 2 tempos extras de 5 minutos. Caso haja um empate, tem esse tempo extra aí. Menos tempo, claro, categorias inferiores, como eu falei. Formato da bola. Segure a imagem, por favor, na sua tela. Esférica, circunferência entre 50 e 60 centímetros, peso 290 e 475 gramas. E aí, pode voltar para a minha imagem? Por que a gente chama a atenção da bola esférica? Para você que está acompanhando essa aula aí, está com o celular do lado, ou a internet, né, pertinho aí de você, você pode depois que acabar a aula, pesquisar no seu celular, né, outros formatos de bolas. Exemplo, futebol americano, o rugby, porque elas são bolas ovais. O desenho dela é outra estrutura, tem outra formatação. Por isso que se reforça a ideia da bola ser esférica, redonda, o círculo, tá? Colocamos na imagem aí entre 50 e 60 centímetros e você viu também o peso entre 290 e 475 gramas. Por que essa disparidade toda? É porque existe no handebol 3 tipos de bola, H1, 2 e 3. O que isso significa aí? Para idades específicas e o sexo, o gênero, né, do participante. Então, para as pessoas menores, mais novas, tamanhos menores, médio, e para os adultos, a partir dos 16 anos, uma bola mais pesada, tá certo? Então, essas medidas elas estão variando aí da mais leve até a mais pesada. Equipe de handebol. Jogadores são 16, observe aqui eu deixei um asterisco, vou comentar já já. 7 titulares, mas pelo menos 5. O que isso quer dizer? E comissão técnica, 4. Isso quer dizer o seguinte, que com 5 jogadores na linha, né, jogando, já é permitido aí ter o jogo do handebol. Tem que ter no mínimo 5. Com 7 é o ideal, é o padrão. Mas faltou, ficou doente, teve algum outro problema, com 5 jogadores tem a partida normalmente, não é cancelada. Com menos não, aí ele já não pode. 16 pessoas, a gente está chamando a atenção aí, por quê? Competições internacionais, acordos, tal, pode ter as 16 pessoas. Porém, no regulamento são 14, mas isso também pode variar de acordo com essa combinação, né, da definição de quantas pessoas vão estar jogando. É permitido o goleiro jogar? Sim, é permitido. E aí o goleiro sai do gol e passa a ser um jogador de linha. Ele faz aquela função do goleiro linha, como você que gosta de futsal sabe. Só que com uma particularidade. Ele tem que trocar o uniforme. Se ele for para frente, para ser um jogador de linha, ele tem que trocar o uniforme. Ele não joga com o mesmo uniforme lá atrás. Tá? Então pode acontecer sim, aí ter 8 pessoas atuando. Substituições. Preste bem atenção nessa imagem aí. Substituições, elas são ilimitadas. Sempre deve acontecer naquela zona de substituição que está no centro da quadra, de um lado e do outro. Falta de substituição deve ser punida com exclusão por 2 minutos. Tá? Vale lembrar que essa situação, por exemplo, entrou antes do outro jogador sair, o que está dentro da quadra, atuando, saiu, ele está ativo lá, saiu da quadra e o camarada era para ter entrado. E aí ele entrou antes dele sair. Então, uma falta de substituição, algum outro detalhe. Aí depois você pode ver as particularidades lá com o seu professor aí na sua escola, tá? Atleta sangrando, né, deve ser substituído. O que isso quer dizer? Na disputa de bola, machucou o rosto, o nariz, colocou sangue para fora, ele tem que sair, tá? Uniformes. Quais são as roupas, as peças do handebol para ser utilizado? Camiseta, calção, meias, calçado esportivo apropriado. E a numeração, ela deve variar entre 1 e 99,
com números na frente e atrás. Por que essa delimitação aí? Para que o camarada não chegue lá no jogo com o número 200. E se ele for gordinho lá, né, aquele número fica bem no meio da barriga lá. Então não pode, é de 1 a 99. Posições. Quais são as 7 posições do handebol? Lembra que eu fiz esse comentário no início? Então, goleiro, ponta esquerda, vá acompanhando aí pelo número, meia esquerda, o 4, o pivô, o 5, armador central, o 6, meia direita e o 7, ponta direita. São as 7 posições do handebol. Eu vou destacar aqui, não vou falar todos por conta do tempo, mas eu vou destacar aqui o goleiro, tá? Que mais vai chamar a atenção nesse momento. Ele tem técnica específica. Perceba que nas imagens que está aparecendo na sua tela aí, como o goleiro defende. Agora, volta para mim, por favor. O goleiro, ele não vai sair como no futebol de campo, pegando na lateral, encaixando a bola, né? Não. Ele sai com uma técnica específica, afastando as pernas, o braço. Eu diria que ele é o doido do jogo, né? Por quê? Porque ele não usa aquelas outras técnicas, se expõe mais, a quadra não tem aquele mesmo amortecimento como na areia, no caso da praia, no campo, com o gramado, então o contato é direto, tá? E a maneira como ele sai. Veja aqui nessas imagens aí, as fotos, tem essa questão da maneira como ele sai todo aberto. Bom posicionamento, tá? O tamanho da trave é menor do que a no campo, a da trave 7 metros, né? Um pouco a mais. E a da quadra aí 3 metros, então ele acaba fechando um pouco mais. Por isso que também é comum ver goleiro no handebol mais gordinho, para fechar realmente. A coragem, tá nítido aí, porque ele sai realmente como um louco para fechar o espaço. Reflexo e tempo de reação. Eu quero só chamar a atenção para essa parte, porque inclusive na imprensa, companheiros da imprensa esportiva acabam falando assim, reflexo e tempo de reação misturando as coisas. Tempo de reação é quando você observa um lance e raciocina rapidamente para o que vai fazer. Exemplo, na cobrança de escanteio, o goleiro lá acompanha o lance, ele olha o jogador já subindo, ele faz o cálculo mental onde a bola vai chegar e ele já sabe onde vai se posicionar. Tempo de reação. O reflexo é mais característico, principalmente nas artes marciais. O cara dá o golpe lá, ele já está atirando automaticamente, né? Então o goleiro ele tem muito mais a questão do tempo de reação do que o reflexo. Existe o reflexo, mas é tempo de reação e não reflexo, basicamente. Pode usar o pé para defender e mover-se com a bola dentro da área do gol. Ao contrário de ficar chutando a bola, como é no futebol, ele não pode, mas ele pode esticar o pé e defender. Ali, aquele espaço é dele. E tem outras características que você deve procurar no seu professor de educação física da sua escola para ver as particularidades do goleiro. Mas basicamente, resumidamente, é isso. A área do gol. A área do gol, você está vendo aí essa área de meta dele mais escurinha aí, né, o fundo mais azul. Ela é restrita ao goleiro. Invadir a área significa tocar em qualquer parte dela. Ou seja, pode voltar aqui para mim, por favor? Esse espaço, o jogador ele entrou. No ar, ele está com a mão na bola, arremessando. Ele pode fazer isso? Pode. Mas a partir do momento que ele toca o pé no chão, de posse da bola, ele não pode mais ter esse acesso, tá? Antes pode. Ele não está tocando na área do goleiro. Então, voltando para a imagem, a classificação de invasão da área quanto ao sujeito. Preste atenção aí nessa parte, tá? Segura aí, por favor, a imagem, por favor, diretor. Tiro de meta. O atacante invadiu. Nesse espaço azul, o árbitro considera como tiro de meta. Tiro livre. O defensor, sem evitar, veja que está em destaque aí, sem evitar um gol, ele entrou. Foi recuando e pisou na área do goleiro. Tiro livre. A gente vai falar já já sobre o que é cada um dessas. E tiro de 7 metros. O defensor evitou claramente aí o gol acontecer, como se fosse um pênalti. Então tem 3 segundos para ser cobrado.
com o pé atrás da linha. Então, pode voltar a imagem para você entender. Nas três situações, preste atenção. O goleiro está aqui, o jogador está vindo, o adversário está vindo. Ele tocou o pé no chão. Já é considerado um tiro de meta. O goleiro defendeu essa bola e saiu, mesmo que ele não tenha tocado. Tiro de meta. Por quê? Porque não tem escanteio no handebol. Segunda situação, tiro livre. O defensor veio voltando e de repente ele pisou na área do goleiro. Já é tiro livre. Então, evitou o gol? Não. Se não evitou o gol, tiro livre. Tiro de 7 metros. Ele entrou na área e ainda evitou o gol. Aí é como se fosse o pênalti dele. Será gol se a bola passar a linha do gol completamente. Observa a imagem. Nenhuma infração tenha sido cometida pelo arremessador ou algum membro de sua equipe. Segue o lance. Feito contra, exceto o goleiro realizando um tiro de meta. Ele pode fazer o gol contra, pode acontecer. Mas se de repente o goleiro segura a bola e deixou a bola cair para trás, vale? Não, exceto o goleiro realizar aí na hora do tiro de meta, tá bom? Fundamentos técnicos. São as partes do jogo que, somadas, né, de técnicas e movimentos, elas compõem a partida. E elas podem ser, preste atenção, empunhadura, que é a pegada, recepção, passe, arremesso, drible e finta. Eu vou me concentrar nas três primeiras. Empunhadura é o ato de segurar a bola de handebol com uma das mãos, com a palma da mão apertando-a, fazendo essa pressão com a ponta dos dedos. A imagem por si só aí fala. Ela é mais básica, é mais simples. Se você tiver uma boa pegada nessa bola, vai conseguir desenrolar tranquilamente. Recepção, pelo nome já se diz, receber. Ele vai receber essa bola, né, em formato de concha, com essas duas mãos paralelas. Mas pode receber de uma também, tá? Voltada para frente. Então a recepção é isso daí. Arremesso, como o nome já está dizendo, arremessar. Ato de lançar a bola em direção à meta da equipe adversária, visando o quê? Marcar os gols do jogo. Ele pode ser com um apoio, um ou dois pés no chão, em suspensão, que é o salto, com queda projetada, ou com rolamento, lançando a bola, realizando o rolamento ou ombro. Veja para cá, ó. Com apoio, está com os dois pés no chão e arremessou. Com o pé levantado e o outro embaixo, arremessou. Ele pode ser em suspensão, o cara saltou e jogou a bola. Em queda, ele salta antes, mas ele projeta. Quando está chegando perto do gol, ele joga a bola. E em rolamento, é parecido com essa da queda, só que ele joga pelo ombro, fazendo uma rotação aqui, arremessando, tá? Passe é o ato de lançar a bola entre os jogadores da mesma equipe, visando o gol. Pode ser que o cara erre o passe, mas ele tentou tocar para o companheiro da equipe. E aí os tipos, por cima, aqui ó, pronação, atenção, ó, pronação, por conta do punho, ele gira, por trás da cabeça, quicado, a bola quica no chão e sobe, e por trás do corpo, ele faz aqui. Teriam outros, mas eu vou destacar esses como os principais e mais usados. Faltas, elas são progressivas, de punições e exclusão por tempo, até chegando à parte da exclusão por tempo, variando conforme a frequência e a gravidade dessa infração aos adversários e aos outros também. Por quê? Porque tem arbitragem, tem torcedor, enfim. Então, pode ser punido em uma dessas três situações. Cartão amarelo, igual no futebol, no tempo, que é a diferença, 2 vezes, ou no vermelho. Agarrar, arrancar, golpear a bola com as mãos do adversário. Tudo que tiver esse impacto mais forte, o árbitro entender como falta, ele vai adequar-se conforme as etapas, essa progressiva aí dessas faltas. Empurrar, faltas contra a cabeça, contra a garganta ou pescoço. Exemplo aí, você está vendo aí, tipo um mata-leão, uma gravata, né, no jogador. Estão enforcando aí, então ele vai marcar a exclusão de 2 minutos. Um detalhe, o jogador tomou uma falta, aí o que fez a falta, cartão amarelo. Ele voltou a cometer uma falta, ele sai ali uma exclusão de 2 minutos, primeira vez.
Segunda vez, mais outra exclusão de 2 minutos. O que seria a terceira vez para ele sair da quadra? O cara não tomou jeito, aí meu filho, vai para casa. Vermelho aí, para você e vai para o chuveiro mais cedo, certo? Então essa é a progressão. A arbitragem, ela é composta por 2 árbitros, de tamanho e pesos nas suas decisões iguais, um secretário, que é o anotador lá da súmula, um cronometrista, vai marcar o tempo, e o delegado da partida, tá? O delegado da partida aí é um representante da federação local, da confederação ou da instituição internacional que vai auxiliar nessas decisões pós 4 linhas, digamos assim. O handebol no Brasil chegou na década de 30 com os alemães. Em 1990, ele estreia nas Olimpíadas na Espanha, em vários títulos conquistados em 2000. Porém, foi em 2013 que conquistou o Mundial com elas, as meninas, contra as donas da casa, a temida Sérvia. Por enquanto, a melhor colocação do handebol brasileiro em uma Olimpíada foi o 7º colocado. 7ª colocação com eles, com os homens, nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Preste atenção aí, Rio 2016 deu também essa alegria para o handebol. Mesmo sendo praticado por cerca de 33 milhões de atletas, em 185 países diferentes, a maior goleada oficial continua sendo em 1981, ou seja, 39 anos, né? Entre União Soviética e Afeganistão. A União Soviética ganhou por 86-2. 86-2, né? Então, uma das maiores goleadas históricas do handebol brasileiro. Vamos trazer agora as paraibanas de destaque, né? Quem está acompanhando regularmente as nossas aulas de educação física tem percebido que a gente tem dado destaque às conquistas brasileiras e principalmente de João Pessoa, ou estado da Paraíba. Maísa Pessoa, goleira da seleção brasileira, ela teve passagem pela quadra e pela areia, o handebol de areia, que é uma irmã da quadra, conquistou um mundial de praia, um mundial de handebol de quadra, uma Liga dos Campeões da Europa, quem gosta de futebol entende, sabe a dificuldade da Liga dos Campeões, 2 Pan-Americanos, 2 campeonatos russos e 2 campeonatos romenos, além de outras conquistas entre títulos de primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. E a outra pessoa aqui também, pertinho da gente, né, a Rossana Marques, técnica da seleção de handebol de areia, tá? Ela é campeã mundial. Simplesmente 3 vezes mundiais, 2 World Games. Por que o World Games? Bota a imagem aqui para mim, por favor. Porque o handebol de areia, por enquanto, ainda não é esporte olímpico, tá? Mas é uma versão desses esportes que não estão dentro dos padrões olímpicos, das Olimpíadas, mas são realizados com todos os países do mundo. Simplesmente essa diferença é grande. Então, ela conquistou 2 vezes. 2 pan-americanos, 2 sul-americanos e 4 campeonatos brasileiros, entre outras conquistas de primeiro, segundo e terceiro lugar. E é um esporte belíssimo. Muita gente que é da quadra vai também para o campo, aliás, para a areia, tá certo? Enfim, espero que você tenha gostado da aula. Aguarde as atividades que já serão enviadas para a sua escola. E em cima dessas aulas vocês vão poder responder essas questões, tá certo? Eu gostaria de falar muito mais, mas pelo tempo não é mais possível. A todos vocês, quero encontrar neste mesmo canal, no programa Conexão Escolar, nessa mesma hora aqui para você.